A segunda temporada de Fallout finalmente chegou e esse vídeo vai ter spoilers, galera. Belezinha? Ó, então bora lá. Cara, episódio bom, curti pela retomada, bom ver esse ar de futuro retrô com distopia que eu particularmente curto muito. Teve Robert House, chip explosivo, refúgio com lavagem cerebral, comunistas, teve a volta da Lucy e do Ghoul, tipo como uma dupla improvável cruzando aqui a devastação total desse mundo. Então, antes da gente começar, já deixa o like e se inscreve no canal, galera. Clica aqui embaixo no sininho para receber as notificações, porque eu vou fazer um review para cada episódio, tá bom? Hoje eu vou recapitular rapidinho a primeira temporada para você lembrar e depois vou fazer o review completo do primeiro episódio que achei que ficou maneiro. Então bora lá? Solta a vinhetinha! Antes de entrar na segunda temporada, vamos lembrar onde a história parou lá na primeira. A série se passa num futuro pós-apocalíptico depois de uma guerra nuclear que devastou o planeta inteiro, tá? Aí antes das bombas caírem e destruírem tudo, tem uma corporação chamada Vault-Tec, que ela construiu refúgios subterrâneos prometendo salvar a humanidade. Mas na prática, esses refúgios viraram laboratórios de experimento social. Aí a gente tem 3 arcos principais na primeira temporada. A gente tem o da Lucy McLean, a protagonista, interpretada pela Ella Purnell, que é uma moça certinha de um desses refúgios, criada numa sociedade meio que perfeita, entre aspas, e que vive isolado. O pai dela, o Hank, é o supervisor de lá. Quando esse refúgio é atacado, o Hank é sequestrado. E aí a Lucy sobe para a superfície pela primeira vez na vida para tentar resgatar o pai. No segundo arco, a gente tem o Ghoul, que na verdade é um ex-ator de faroeste chamado Cooper Howard, interpretado por Walton Goggins. Ele é tipo um mutante que vive 200 anos como caçador de recompensas depois que ele sobrevive às bombas nucleares que caíram lá atrás. Por causa das bombas, ele é exposto à radiação e acaba virando basicamente um zumbi meio que imortal, assim. A gente descobre, ainda na primeira temporada, que o que ele quer de verdade é encontrar a família dele. E aí temos o terceiro arco com o Maximus, que é interpretado pelo ator Aaron Moulton, que é um órfão criado pela Irmandade do Aço, que é uma ordem militar que idolatra a tecnologia, e alguns deles são guerreiros vestidos com tipo uma armadura gigante, como um tanque de guerra ambulante. E aí a gente descobre que os refúgios 31, 32 e 33 fazem parte de um grande experimento de reprodução e controle. O 31 ele guarda executivos da Vault-Tec congelados em cápsulas. A ideia é que de tempos em tempos um deles acorda e vira o supervisor de um dos outros 2 refúgios, trabalhando como engenheiro social com os moradores de lá. O próprio Hank é um desses executivos de antes da guerra. Ele não é simplesmente o pai bonzinho da Lucy. No final da primeira temporada, a gente descobre que quem sequestrou o Hank foi a cientista Moldaver. Que aí ela acaba revelando para Lucy que ela criou uma tecnologia de fusão. E essa tecnologia foi roubada pela Vault-Tec antes das bombas explodirem. Ela conta também que o Hank, o pai dela, participou diretamente da destruição de Shady Sands, uma das grandes cidades organizadas lá do mundo, e que ele está comprometido até o pescoço com um plano corporativo de controlar a humanidade por séculos a fio. Então vamos lá, para finalizar esse recap aqui. A Moldaver força o Hank a ativar o reator de fusão. Aí com isso, a Shady Sands, a cidade, acaba recebendo energia. Só que nessa confusão toda, que tem lá no final da primeira temporada, o Hank acaba fugindo numa daquelas armaduras da Irmandade
e ele vai para New Vegas. A Lucy então decide caçar o próprio pai e para isso acaba se unindo ao Ghoul, que tem interesse de ir atrás do Hank para saber do paradeiro da família dele. Aí a gente tem também o Maximus voltando meio que como um herói para a Irmandade. E o Norm, que é o irmão da Lucy, ele fica preso no Refúgio 31, cercado dos executivos que estão todos lá congelados e que tem um robô com um cérebro num pote que controla tudo. É desse ponto que a segunda temporada começa. Lucy e Ghoul atrás do Hank. O Hank seguindo o próprio plano, que a gente começa a fazer suposições a partir desse primeiro episódio aqui. E o mundo cada vez mais dominado por experimentos corporativos muito loucos. Vou te falar, não é muito diferente do mundo corporativo da vida real daqui. Vamos lá. O episódio 1 da segunda temporada já começa com um negócio bem curioso. A gente está num bar, antes da guerra nuclear, com um suposto Robert House na TV, que aliás é um cara que a galera dos jogos conhece bem. E que na verdade a gente descobre que o cara da TV era só um dublê. E ele já tinha aparecido antes na primeira temporada, o dublê. Já o verdadeiro Robert House é apresentado de vez ali no mesmo bar, disfarçado, né? Ninguém sabe que ele é Robert House. Ou seja, a galera desconhecia a face do verdadeiro, só conhece o dublê. O que acontece? Robert House verdadeiro tá ali no bar para testar um chip cerebral em alguém. É um chip X lá. Então ele acaba implantando esse chip num dos caras que estavam lá. Esse chip é conectado a um controle mesmo, literalmente. E com esse controle, ele consegue controlar os movimentos do cara. Esse chip tem dois lados. O controle, o cara perde a autonomia, vira tipo uma marionete mesmo. E tem tipo uma execução. Se fugir do controle, o chip tem um modo de segurança que explode e executa ali e mata o portador, a pessoa que está com o chip implantado. Por que isso é importante para a série? Essa abertura não é só um fanservice para o Robert House, ela estabelece a tecnologia central da temporada. Ou seja, controle mental, mais punição instantânea caso as coisas saiam do controle. Mais pra frente a gente vai ver o Hank usando exatamente essa mesma lógica nos chips dos experimentos dele, como um herdeiro, meio que um herdeiro do trabalho do Robert House, mas a gente vai falar isso mais pra frente. Ou seja, logo de cara o episódio coloca o tabuleiro corporativo da série num outro nível. Não é mais a Vault-Tec manipulando pessoas em refúgios. Agora entra um sistema de dominação direta do cérebro. Depois da abertura com Robert House, a história volta para a dupla principal ali do momento. Lucy e o Ghoul atravessando o deserto atrás do Hank. A Lucy continua sendo aquele contraste moral, a pessoa que ainda acredita no certo e no errado, na justiça, ela representa isso. O Ghoul é o cara que viveu 200 anos vendo de tudo o quanto é bizarro e que não tá nem aí pra nada. Ele só quer encontrar a sua família. Se precisar matar, ele mata. Se precisar torturar, ele tortura. E essa química funciona bem, porque a Lucy ainda tenta meio que negociar a humanidade com ele, enquanto ele só quer focar na missão. E aí tem uns toques de humor, é legal. Aí vamos lá, eles acabam chegando num refúgio abandonado, o refúgio 24. Lá eles encontram vários corpos espalhados, propaganda comunista tocando nas telas. A primeira impressão que você tem é, beleza, era um refúgio de comunistas, só que não era. Aos poucos o episódio mostra que as pessoas que estavam lá não eram meio comunistas de nascença, vamos dizer assim. O refúgio foi projetado para pegar cidadãos comuns e doutrinar eles com uma lavagem cerebral ligada aos chips. Ou seja, o experimento era:
Até onde dá para modelar ideologia e comportamento de uma população inteira usando tecnologia de controle mental? Aí no meio de tudo aquilo, eles encontram um cara amarrado com um chip implantado. O cara tá todo preso assim. Dá pra ver que ele tá meio estranho, falando coisas estranhas, misturando frases. Ele tava misturando coisa que o Hank queria que ele falasse pra Lucy com coisas pessoais dele. O Hank tinha acabado de passar por lá. Ou seja, aqui um ponto interessante. A gente percebe que o chip não tá 100% finalizado. Ele ainda é meio bugado. A mente do cara não tava 100% no controle do Hank. Na mensagem gravada pelo Hank dentro da cabeça do cara, ele chama ali a Lucy, chama de doce de leite, que é o jeito que ele chamava ela, fala com carinho e manda ela voltar para casa e parar de seguir, que obviamente ela não faz. Logo na sequência, o sistema do chip lá entra naquele modo de segurança e o corpo do cara explode. Game over. Aqui o episódio faz um paralelo direto com a cena inicial lá do Robert House. O mesmo conceito do chip que controla e mata. Só que agora ele está sendo usado pelo Hank. A cena então muda pro Hank. A gente vê ele chegando numa instalação grande, limpa, organizadinha, bem diferente do restante de tudo, né? Do caos lá que tá lá fora. Aí aqui outro negócio interessante, meio simbólico. Ele tira a armadura e coloca um terno. Pega café, como se tivesse voltado pro escritório, sentar lá antes da guerra, como se tivesse voltado antes da guerra. O jeito que ele se comporta deixa meio claro que aquele lugar era meio familiar para ele, estava em casa. Ele meio que se sente em casa mesmo naquele ambiente corporativo. Aí o Hank tenta fazer uma comunicação com algum chefe em tese desconhecido dele. E aqui outro ponto importante. Ele fala na mensagem que ninguém na Vault-Tec sabe que ele está naquela base. Ele diz claramente que vai continuar o trabalho do chefe dele. Tudo aponta claramente que esse chefe é o Robert House. A tecnologia do chip é a mesma apresentada lá na abertura. A estética da base lembra o tipo de instalação de uma mega corporação que Robert House comandaria. Ou seja, o Hank passou de executivo da Vault-Tec para tipo um peão de um poder corporativo ainda maior. E lá a gente vê versões antigas e outras mais evoluídas do chip. Ou seja, dá pra ver que os caras estavam trabalhando para aperfeiçoar o chip. Fica muito claro visualmente que ali é uma linha de produção de controle mental em escala. E que aquele refúgio 24 lá que eles viram antes, que apareceu antes, foi só um dos projetos piloto. O Hank chegou ali para continuar esse trabalho de aperfeiçoamento. É muito interessante isso, se caminha para algo interessante, ele já desenha o que vai se seguir na segunda temporada. Agora, saindo do o que acontece e entrando no que significa tudo isso, vamos lá. Controle corporativo levado ao extremo. A primeira temporada já mostrava a Vault-Tec usando refúgios como laboratórios. Esse episódio já sobe o nível, sobe a escadinha. Não basta controlar onde as pessoas vivem. Agora a ideia é controlar o que elas pensam e como elas se comportam. Aí a gente tem comunistas como espantalho. A escolha de comunistas não é aleatória. No mundo de Fallout tem um discurso anticomunista. E aqui é um pouco de lacrate, né? Que foi usado para justificar a militarização, produção de armas, a venda dos refúgios pela Vault-Tec. E aí a gente tem Lucy, Gu e Hank. A Lucy parece que vai ficar cada vez mais meio que num conflito moral, porque ela tem o coração da justiça, da verdade, só que muito provavelmente isso vai ser colocado à prova porque o próprio pai virou o vilão, né? A gente vai saber o que ela vai fazer em relação a isso. Já o Gu, pra ele,
Tudo isso só confirma o que ele já sabia, que ninguém presta nesse mundo. Esse contraste dos dois acaba deixando a jornada legal, com pitadas daquele humor. É bacana, é legal. Tô achando legal, tô achando bom. O episódio também deixa alguns recados claros para o que vem pela frente. Tem o Hobbit House, que eu acho que vai ser peça-chave. A gente tem agora esses chips de controle mental que talvez tenham bastante importância na temporada. A gente tem o Hank, aparentemente fazendo um papel ali de agente duplo. E aí fica interessante saber no que isso vai dar. No geral, é um episódio de abertura bom, porque eu não vi enrolação nele. É um episódio que já amarra a primeira temporada com essa, introduz o Hobbit House de verdade e mostra a temática que deve se basear o restante da temporada. No final, a gente ainda tem o Norm, o irmão da Lucy, liberando todas as cápsulas lá no Refúgio 31. Todos os executivos da Vault-Tec de uma vez saem. Aí, isso também é interessante, uma porrada de gente do nível hierárquico do Hank saindo das cápsulas ao mesmo tempo. E é isso, gente. Essa foi a minha recapitulação rápida ali da primeira temporada e o review detalhado do primeiro episódio da segunda temporada de Fallout. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio. Vamos discutir o que vocês mais gostaram, o que não gostaram. Foi bom? Foi podre? Foi mais ou menos? Vamos bater um papo aqui nos comentários. E, gente, deixa o like, se inscreve no canal, porque assim que sair o próximo episódio, eu volto aqui para dissecar de novo tudo com vocês. Belezinha? Ah, e ativa o sininho para saber quando saírem os vídeos. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço.